Programa em Foco, hoje com uma abordagem, um foco internacional, com as viagens do professor Vicente Gasparini, que viajou à Europa, países do leste e do oeste, e sempre com essa perspectiva da questão da administração, da gestão, mas também da questão da educação. Falávamos da questão de Auschwitz, na Alemanha, da organização do povo alemão, do terror do nazismo, mas agora vamos dar uma voltinha, professor, quem sabe para a Itália, para Florença, o senhor esteve por lá também, né? Sim. Como é que foi a tua imagem na Florença? O que o senhor percebeu por lá? É realmente um local do Renascimento? Bom, Florença é realmente o local, é um museu a céu aberto. Museu a céu aberto. É impressionante. Uma cidade grande, não? Olha, pelo que deu para perceber, não é um monstro, né? Não é uma metrópole. Uma metrópole, mas ela é uma cidade grande, ela não tem concentração de prédios modernos, né? A parte histórica, o centro histórico, ele é totalmente preservado, não tem construção contemporânea, né? Só da época passada. E fica muito evidente, né? Os pensadores, os grandes artistas, né? Você respira Dante Alighieri na rua, Leonardo da Vinci e assim sucessivamente. É impressionante. Onde você passa tem uma imagem, uma escultura, uma lembrança. E os italianos se orgulham da situação deles serem esse berço do Renascimento? Como é que é a questão do orgulho italiano ou dos florentinos com relação a Florença? Olha, eles preservam, né? Eles procuram mostrar essa parte da formação do pensamento, como é que é o nascimento da própria Itália, né? Que a língua italiana, por exemplo, ela nasceu ali a partir de Dante Alighieri. Então eles fazem questão de estar mostrando isso, né? Até a casa onde Dante viveu, ela está lá ainda. Está preservada? Está preservada para a gente passar em frente, né? Não entrar, passar não em pode frente. entrar, a casa de Dante não entra. Muitas obras dessa natureza, elas ficam guardadas, né? Não que não pode, mas você precisaria de mais tempo e ter uma programação extensa a partir daqui estar organizando para isso. Né? E o foco de sua visita em Florença era o quê? As igrejas? Tem muito museu ou realmente é um museu aberto? Como é que é a situação lá? Tem muito museu, mas você não precisa efetivamente estar adentrando, porque a rua é um museu. A rua é um museu. As praças próximo às grandes igrejas são verdadeiros museus. Né? Então, não tem uma necessidade. Não é que não tenha necessidade, você já dá uma satisfação muito grande o fato de você estar na rua e vendo tudo aquilo ali. O senhor ficou quanto tempo lá em Florença? Olha, na verdade é o seguinte, toda essa visita, na primeira vez eu fiquei 15 dias, e a segunda 12 dias. Na verdade a gente ia passando, né? Sim. Nós íamos passando. Nada de ficar mais que 2 dias em nenhum lugar. Quando você estava em Florença, deu para perceber, não sei se pôde visualizar, a questão das crianças com relação à sua produção cultural de Florença? Você percebeu escolas visitando os museus ou não deu para ver isso? Não, necessariamente não foi observado isso, porque na época era época de férias. Eles estavam de férias. Exatamente, é uma época de férias para eles lá. Né? Então, na verdade, o agrupamento maior era de turistas. Né? O senhor esteve em Roma também? Sim. Andou no Vaticano, Capela Sistina? Vaticano, Capela Sistina. E qual é? Realmente Roma é eterna, como diz o adágio ou não? Roma é eterna, é uma cidade assim que você vendo no primeiro momento te impressiona, você pergunta, será que isso é verdade? Será que eu estou aqui? Né? É um cenário de Hollywood. É um cenário, assim, você fala, mas será que é isso? Eu estou aqui, é verdade? Só que tem algumas coisas, por exemplo, que te acaba deixando, não vou dizer uma frustração, né? Mas que em função do turismo vai perdendo um pouquinho a essência, né? Por exemplo, a Capela Sistina, né? Sim. Para você tentar essa questão do lado espiritualizado e tudo mais, isso fica um pouco abaixo. Virou um local de turismo. É um local de turismo, efetivamente, e é uma pena. É uma pena isso, penso eu, né? Que poderia ser preservado e visitado de uma outra forma. Nada contra, mas a perspectiva, né, que existia não era nada daquilo ali. Com comparação dos italianos com a organização alemã, o que você pôde perceber de diferença, de semelhança? É o seguinte, a Itália é uma baderna, é que nem aqui no Brasil. É uma pizza, né? É que nem aqui, é aquela coisa aqui e tal, e o pessoal falando alto né? Diz que o trânsito italiano é muito louco, o trânsito italiano, né? Ou não? Como é que é? Olha, aparentemente não percebi. Ele tem lá os seus problemas, mas não chega a ser um diferencial. Né? Sim. Penso eu que em todos os locais você percebe
essa loucura do trânsito, nem em função da população, mas esse aumento exagerado de carro que tem no mundo todo, né, de automóveis, é no Brasil, na Alemanha, em Paris, por exemplo, parece São Paulo, né? Tem uma rua lá que você entra e fala assim, bom, estou em São Paulo, que coisa não anda, e aquela... Tenso tráfico, né? Exatamente. E na questão da Itália, como é que o senhor percebeu a postura dos italianos com relação ao mundo? Uma vez me falaram que os italianos são muito bairristas, né? Há uma certa autoafirmação deles. Você pode perceber isso? Ou era um povo acolhedor ao diferente? Olha, eles têm esse lado bairrista, mas não tão acentuado, né? Você percebe uma diferença muito grande do sul, né? Por exemplo, Nápoles para Milão, parece países diferentes, né? Olha só. Então, o sul é o pessoal mais à vontade, que fala mais alto, né? Que briga com todo mundo, mas sai abraçado. E no norte já é um pessoal mais tranquilo, né? É uma diferença... São acolhedores realmente os italianos? Sim. Sim. Muitas pessoas já comentam, né, que tem esse problema de não acolher, de não ser efetivamente educados, né? Mas aí a gente também tem que entender que nós vamos em desvantagem, né? Sim. Você chega falando outra língua, fazendo alguém te entender, e não é todo mundo que está disposto a ficar ali, né, fazendo essa situação. Você visitou universidades também, na Itália, na Alemanha, nas suas viagens? Ou se concentrou nos museus mesmos? Na Itália e também, na Itália não, desculpa, na Alemanha, né, nós passamos em algumas universidades, né? Não foi possível fazer aquela visita interna, mas pelo menos para você olhar a parte arquitetônica, como que é a chamada, né, em termos de apresentação, tudo isso foi possível, né? Uma viagem inesquecível, então, professor. Com certeza. Que bom. Então você está conosco no programa Em Foco. Hoje um programa repleto de imagens que nos mostram uma viagem para o professor Vicente à Itália, à Alemanha, à França, enfim, uma viagem à Europa. Não saia daí, logo mais voltamos com mais imagens e mais comentários. Você está aqui na TV Mais, o canal onde conhecimento é sempre mais.